Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, apenas por uma questão protocolar, caso haja alguém com deficiência auditiva, eu estou na frente do auditório, no lado oposto da porta, próximo à mesa. Eu sou uma mulher, tenho 1,60 de altura, cabelos cacheados e estou usando um macacão. Dito isso, eu gostaria de iniciar agradecendo, então, o convite aqui do sindicato, na pessoa da professora Cláudia e também do Dr. Marlos, por estar presente neste evento para falar sobre processo ético disciplinar. Também dizer que é uma honra poder dividir a mesa desse evento, tanto com o Dr. Márcio, quanto com os profissionais que me antecederam, a professora Fernanda, que foi minha professora durante a graduação, a Maria Tereza, que, além de ser uma colega da graduação, também é uma amiga de vida, Dr. Brasil também, que é uma pessoa que eu tenho um convívio, né? A gente realiza diversos trabalhos em conjunto. E, dito isso, como ficou da minha responsabilidade falar um pouquinho dos processos éticos disciplinares, existem muitos detalhes, o objetivo aqui não é esgotar essa matéria, até porque a gente não tem tempo para isso, mas trazer informações relevantes relacionadas a esse tipo de procedimento, porque eu entendo que algo que nenhum médico quer passar é quando chega aquela intimação para responder uma sindicância e o medo daquilo se tornar, posteriormente, um processo ético. Então, se por gentileza, pode passar o slide. Eu trouxe inicialmente aqui as principais normas que vão reger ali o processo ético disciplinar. Existem diversos outros normativos, como já foi exposto anteriormente, até, por exemplo, relacionados a propagandas, mas o que vai embasar, de fato, seriam aqui a Lei 3.268 de 57, que institui os Conselhos de Medicina, a Resolução do CFM 2.217 de 2018, que é o Código de Ética Médica atualizado, e o que eu irei me aprofundar um pouquinho mais, a Resolução do CFM 2.306 de 2022, que é o Código de Processo Ético Profissional. Pode passar. Bom, então o que é e para que serve esses procedimentos, né? O contexto geral, esses procedimentos visam apurar infrações éticas e, como já foi mencionado aqui mais de uma vez, o erro médico ele é a principal infração médica que é levada para o conselho e que geralmente também envolve os casos mais graves. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia no CRM e ela, inclusive, pode ser instaurada de ofício. É importante ressaltar aqui que esses processos eles são sempre sigilosos, eles só vão se tornar públicos ali e somente a condenação, ao final, em 3 condenações específicas, que eu vou falar mais para frente, que vão envolver condutas mais graves, e aí isso sim será publicizado. Mas todo o processo ele é sigiloso justamente porque a gente está lidando também com a honra e a imagem do médico, além da situação delicada da própria situação que pode ter sido levada ao conselho. Atualmente, esses procedimentos eles tramitam de forma eletrônica, então nós conseguimos ter acesso por meio do site, as audiências também acontecem de forma virtual, o que facilita esses procedimentos. Falando um pouquinho de competência, né? Quem seria o competente ali para instaurar uma sindicância? Geralmente, porque tem exceções, é o conselho onde se ocorreu o fato, mas a competência para julgar seria a do conselho na qual o médico está inscrito. Detalhe importante aqui... Obrigada, doutora. Detalhe importante aqui relacionado aos dados cadastrais, de manter os dados atualizados, e mais para frente eu até vou explicar melhor o porquê, mas manter os dados atualizados não só para o conselho, mas também é benéfico para vocês, porque durante o procedimento, há as intimações. E se essa intimação não chegar até você, ou você não prestar a sua defesa, não comparecer, isso pode vir a se tornar prejudicial para você e provavelmente levar a uma condenação. Por gentileza, pode passar o slide. Bom, pergunta aqui, que não quer calar. É necessário ter um advogado nesses procedimentos? Não. O médico ele pode fazer sua defesa, tanto na fase da sindicância, quanto no processo ético, mas, puxando sardinha um pouco para o meu lado, eu recomendaria. Por quê? Porque tem questões técnicas ali, assim como eu, quando atuo nos processos de erro médico, às vezes concessão de medicamentos, preciso do auxílio de um médico. Quando a gente está falando de um procedimento jurídico que tem questões relacionadas a prazo, prescrição, que é ali você não poder
mais perseguir aquela conduta, né, perante alguma esfera, seja administrativa, civil ou penal. Questões de eventuais nulidades, até mesmo para garantir o contraditório e ampla defesa, tem detalhes que podem passar ali despercebidos pelo médico. E uma ajuda especializada de um jurídico poderia auxiliar, inclusive, evitar condenações ou até evitar que o processo seja instaurado. Pode passar, por gentileza. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre a sindicância, né? Qual seria o procedimento da sindicância? Como eu já mencionei, ela pode ser instaurada de ofício ou por meio de um denunciante. Não é permitida a denúncia anônima. E essa fase ela é menos ampla do que o processo ético em si. Aqui não é possível, por exemplo, produzir perícias ou oitiva de testemunhas. Vai ficar limitado aos esclarecimentos prestados por meio de uma defesa prévia, ali, de uma manifestação escrita, e também por meio da solicitação de documentos, como prontuários. E eu acredito que vocês devam estar cansados de ouvir isso, mas os prontuários eles são documentos ali de exima importância, por duas razões, principalmente quando a gente fala sobre questões éticas. Primeiro, porque você pode sofrer uma denúncia pelo prontuário não estar bem preenchido. Então, esse já é um primeiro ponto. E segundo, porque ele vai ser a sua melhor fonte de defesa. Um prontuário bem preenchido, ele vai trazer subsídios não só na esfera administrativa, aqui falando do conselho, que é uma situação que vai ser analisada por médicos, mas também se essa situação for levada para o civil ou penal, porque isso vai ajudar esses outros profissionais que não estão habituados com essa linguagem a poder ter uma melhor compreensão da situação e proferir melhores decisões. Então, eu vi aqui que eu tenho 5 minutos, é isso mesmo? Ou porque eu ainda tenho um pouquinho para falar? Tá, tudo bem, então, só confirmando. Tá bem, eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui. Quais são os possíveis resultados, então, da sindicância? A gente tem a conciliação, o termo de ajuste de conduta, o arquivamento, que é quando não é localizado ali indícios de materialidade e autoria da conduta. A gente pode ter também um relatório conclusivo para a instauração do processo ético profissional ou ainda uma instauração de um procedimento administrativo para apurar doença incapacitante. E aqui seria para apurar, né, ali a situação do médico, ela está tão crítica que a sua atuação, né, manter a sua atuação traria riscos não só para ele, como também para os demais pacientes. Então, se puder passar o slide, que eu vou explicar um pouquinho aqui sobre a conciliação e termo de ajuste de conduta. Ambos são possíveis, desde que não se tratem ali de casos que envolvam lesão corporal de natureza grave, violação à dignidade sexual e óbito do paciente. Na conciliação, não é possível fazer em valor, questão de pecúnia, né, em dinheiro, não é possível fazer uma conciliação ali com termos que envolvam uma indenização pecuniária, mas ela se diferencia do termo de ajuste de conduta, por quê? Para o termo de ajuste de conduta, não pode haver um denunciante. Então, a sindicância ela deve ter sido instaurada de ofício. Além disso, nesse termo de ajuste de conduta, há um reconhecimento do erro e você vai passar ali por um período, vamos dizer, probatório, né? Em tese, ele dura até 180 dias. E isso vai ser fiscalizado para ver se o médico ele cumpre ou não o que ficou disposto naquele termo de ajuste de conduta. Se ele não cumprir, daí é instaurado, em sequência, um processo ético profissional. Por gentileza, pode passar. Bom, agora vamos lá. Tivemos ali um relatório conclusivo para a instauração de um processo ético profissional. Alguns detalhes, né? O denunciante ele não pode pedir desistência. Então, chegando nessa fase, a gente tem um processo ético profissional, quero desistir, não pode, ele vai continuar de ofício. Citação para apresentar defesa. Esse é uma questão importante, aqui por isso que eu falei da importância do advogado, porque até mesmo na citação há requisitos que devem constar ali naquele documento, inclusive deve estar acompanhado de uma cópia da sindicância com relatório conclusivo, e a ausência disso pode gerar uma nulidade. Isso pode ser aventado, eventualmente, numa defesa, num processo ético profissional.
E o meio de defesa aqui é a defesa prévia, e nela a gente pode trazer preliminares e prejudiciais de mérito, que, como eu disse, são essas questões de nulidade. Por exemplo, não tinha provas suficientes, não tinha indícios de autoria, diversas questões que a gente pode trazer como nulidades, né, iniciais. Apresentação de documentos, justificação, as provas, que são muito importantes, porque aqui a gente pode ter um apoio maior de prova técnica e também podemos fazer a oitiva de testemunhas, né, ali com a limitação de 3 testemunhas para cada fato. E, novamente, chamo a atenção para os prontuários médicos, pelaquela questão que eu já levantei anteriormente, que ele vai ser a sua melhor forma de defesa, principalmente porque, muitas vezes, se o prontuário demonstrar que o médico agiu com a melhor técnica e com a ética que ele podia agir naquele procedimento, provavelmente a condenação vai ser afastada. E aí a gente tem, né, o que acontece se eu não apresento a defesa. Se não apresentar a defesa, e por isso que eu falei que manter os dados cadastrais era importante, você é considerado rével. E o que isso significa? Os fatos ali alegados, eles serão considerados verdadeiros. Mas a gente tem alguns poréns aqui no processo ético que se difere, por exemplo, do judiciário. Se puder passar o slide. Por exemplo, a manifestação do denunciado no processo ético, no sentido de que eu não quero apresentar defesa, não torna ele rével. Isso não acontece no judiciário. E um outro ponto é que o comparecimento dele em qualquer momento durante o processo ético automaticamente cessa a revelia. Depois de feita toda essa instrução, o processo ele será julgado, é possível recurso para o CFM, e aqui é uma informação importante, que, na verdade, quem me lembrou de trazer foi a Maria Tereza, da imparcialidade, né, desses conselheiros que irão julgar os processos. Geralmente, a gente tem ali um colegiado que vai julgar, dos conselheiros que são eleitos a cada 5 anos, então tem uma rotatividade, e justamente até para a gente puxar para essa questão da imparcialidade na hora do julgamento dessas questões. Se puder passar por gentileza, já estou me encaminhando aqui para o final. As possíveis sanções, que acredito que é o que mais, assim, talvez fique ali incomodando vocês, que podem, eventualmente, esperamos que não, sofrer um processo ético. Nós temos 5 sanções, que seriam a advertência confidencial em aviso reservado e a censura confidencial em aviso reservado. Essas duas, elas não são públicas. A primeira, geralmente, é para casos menos graves, a segunda, já para quando se observa ali uma gravidade um pouco maior, porque ela deixa de ser uma advertência. Isso fica anotado em prontuários, em documentos médicos onde aquele profissional trabalha. Nós temos a censura pública em publicação oficial, suspensão do exercício profissional por até 30 dias e a cassação do exercício profissional pelo Conselho Federal. Essa é a maior pena. Todas essas 3 são públicas, e o que vai diferenciar a aplicação de cada uma delas é a gravidade da situação, né, com que se está lidando. É importante aqui a gente mencionar que elas são penas gradativas, e algo que vai ali, inclusive, implicar para a aplicação de uma pena maior são as denúncias reiteradas, né? São condenações reiteradas. A partir do momento que você passa a ter ali mais de um processo ético e você vai tendo condenações, isso é um indicativo para que no próximo a sua pena possa ser maior do que a anterior, porque você já teve um aviso anterior. Se você continuar praticando condutas ali que são contrárias à ética médica, provavelmente você terá sua pena aumentada. A única opção em que essa pena seja aplicada já ali na sua forma mais gravosa seria se ela fosse justificada, uma conduta extremamente gravosa e reprovável. Pode passar, por gentileza. Bom, e aqui eu deixei para o final para comentar um pouquinho da influência nas esferas administrativa, civil e penal. Como o Dr. Márcio já comentou anteriormente, elas são esferas independentes, o que significa dizer que uma condenação em uma esfera não implica necessariamente na condenação em outra esfera. No judiciário, por exemplo, nós utilizamos um princípio que chamamos do livre convencimento do juiz, né? Livre convencimento motivado. O juiz ele sequer é obrigado a seguir uma conclusão de uma perícia se, obviamente, justificando aquilo, ou seja, motivadamente, ele verificar elementos para dar uma decisão num sentido contrário. E
E justamente esse princípio é importante porque uma decisão na esfera administrativa, por exemplo, no CRM, que condenou ou que não condenou, pode não produzir o mesmo efeito no judiciário. E eu trouxe aqui um termo, que, na verdade, é um termo utilizado na minha área maior de pesquisa, que são os direitos humanos, que chama cross-fertilization, mas que é você utilizar essas decisões como subsídio. Por quê? Porque, embora elas sejam independentes, embora o juiz ele se paute por esse princípio do livre convencimento motivado, essas decisões vão, sim, muitas vezes subsidiar, até porque são decisões mais técnicas, vão subsidiar as decisões, desculpa, porque são decisões mais técnicas, porque o judiciário, né, como eu disse, ele tem um conhecimento do direito e muitas vezes a gente precisa do auxílio de outros profissionais. Então, muitas vezes, nós acabamos utilizando desses documentos que vêm principalmente falando de um órgão especializado como o CRM. E daí eu deixei para o final uma citação, também da professora Maria Tereza, porque ela trabalha muito esse assunto, se puder passar o slide, por gentileza, que vai justamente trazer uma informação atualizada sobre a utilização dessas decisões para embasar decisões em outras esferas. Na prática, observa-se que, nos últimos 5 anos, tem crescido expressivamente a quantidade de decisões judiciais que citam o entendimento dos conselhos de medicina, mas o uso das decisões éticas como prova emprestada já é prática corrente ao menos nos últimos 20 anos. Sendo cada vez mais frequente que um médico responda em 3 ou mais esferas, como o doutor já falou anteriormente, o diálogo entre estas tende a tornar-se mais corriqueiro e intenso, com decisões cíveis e penais impactadas por decisões administrativas, uma vez que estas são mais céleres e propiciam uma visão técnica e isenta ao julgador daquelas. Dito isso, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de vir falar sobre esse assunto aqui neste evento e desejo uma boa noite a todos.